Power Aulas Point! O point das aulas mais power! Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula, desta vez sobre um assunto que está presente em jogos, viagens, sonhos de mochileiro e até na escolha da melhor rota para fugir do trânsito, a cartografia. A gente começa com aquela velha conhecida de quem joga RPG ou assiste a filmes de pirata, a Rosa dos Ventos. Ela é o GPS raiz. Aponta para os 4 ventos, ou melhor, para os 4 pontos cardeais, e também os 4 colaterais. Curiosidade: o nome rosa se deve ao fato de o seu desenho lembrar a figura de uma flor. O leste é chamado de Oriente, ou de Nascente, porque antigamente as pessoas se orientavam pelo nascer do sol. Se estendessem o braço direito na direção do nascente, teriam à sua frente o norte, às suas costas o sul e à esquerda o bom e velho oeste. O oeste é conhecido também como ocidente ou poente. O norte é chamado igualmente de ponto setentrional ou boreal. Do mesmo modo, o sul é referido como meridional e austral. Agora vamos falar das coordenadas geográficas, que são indispensáveis para localizarmos e identificarmos precisamente qualquer ponto sobre a superfície do planeta Terra. Se medirmos a distância de um lugar qualquer sobre a Terra em relação à linha do Equador, não em quilômetros e sim em graus, encontramos a latitude, que varia de 0 grau no Equador até 90 graus, sendo necessário indicar o hemisfério. Por exemplo, Tóquio está localizada a aproximadamente 35 graus norte, enquanto Buenos Aires está a cerca de 35 graus sul. As latitudes máximas são o Polo Sul e o Polo Norte. A união de todos os pontos de uma mesma latitude produz os paralelos. Em outras palavras, os paralelos são linhas imaginárias que circundam a Terra como círculos concêntricos paralelos à linha do Equador. Vocês sabiam que as latitudes e os paralelos ajudam a definir o clima? Observem como as zonas climáticas se distribuem do Equador aos polos. Já uma definição simples de longitude seria a medida da distância, expressa em graus, de um lugar qualquer em relação... Bom, vocês já devem ter percebido que as coordenadas são um sistema de referências para localização. E assim como as latitudes, as longitudes precisam de uma referência. Antes de fazer a revelação, vamos entender o conceito de meridiano. Se traçarmos uma linha imaginária sobre todos os pontos na superfície que estão na mesma longitude, teremos um meridiano. Logo, meridianos são linhas de longitude, mais especificamente, semicírculos longitudinais que partem de um polo ao outro. Agora sim, a revelação. O meridiano de referência ou de origem para a designação das longitudes é o meridiano de Greenwich. Portanto, longitude é a medida da distância de um lugar em relação ao meridiano de Greenwich, expressa em graus. Sendo o meridiano de Greenwich a longitude 0 grau, temos até 180 graus a oeste e 180 graus leste, tendo-se que a circunferência total do globo é 360 graus. Junto com a latitude, a longitude ajuda a localizar qualquer ponto na superfície com precisão. As longitudes também se relacionam com os fusos horários, nosso próximo tópico. Agora, segurem os relógios. É hora de falar dos fusos horários. Como a Terra gira 360 graus em 24 horas, isso equivale a 15 graus por hora, o que significa que países com mais de 15 graus de largura são perpassados por mais de um fuso horário. Veja o caso da Rússia, com 11 fusos horários. No entanto, respeitar ou não a convenção dos fusos é uma decisão política de cada país. Pela convenção, a China teria no mínimo 4 fusos,
Todavia, o governo chinês resolveu que em todo o seu território haveria apenas um horário vigente, o chamado Horário de Pequim. A partir do final do século XIX, quando os países aceitaram a adoção do meridiano de Greenwich como meridiano de origem, foi estabelecido um horário universal padrão, conhecido por Tempo Médio de Greenwich, o famoso GMT. Por esse modo, o fuso horário imediatamente a leste do fuso de Greenwich passou a ser denominado GMT+1, o que significa 1 hora adiantada em relação ao fuso de Greenwich. Por seu lado, o fuso horário imediatamente a oeste do fuso de Greenwich passou a ser designado GMT-1, o que representa 1 hora atrasada em relação ao fuso do meridiano de origem. O meridiano 180 graus, chamado de antípoda do meridiano de origem ou simplesmente antimeridiano, é a linha internacional de data, conhecida pela sigla LID. Ela marca onde cada dia termina e outro começa. Atravessando-a na direção do oeste, passa-se ao dia seguinte no calendário. Ou você pode voltar um dia atravessando-a na direção oposta. Curiosidade: se você for rápido bastante, dá até para comemorar o próprio aniversário 2 vezes viajando pelo mundo. Só tente explicar isso depois para o Google Agenda. Vamos para a parte artística dos mapas. Representações temáticas. Como o nome sugere, contam alguma história sobre o clima, população, economia e até memes da internet se alguém inventar. É a mais comum. Representações topográficas. Mostram detalhes do relevo, como se você estivesse vendo de cima o cenário do seu jogo de mundo aberto favorito. Essa técnica de linhas são as curvas de nível, que marcam as cotas altimétricas. E anamorfose geográfica. Aqui os países mudam de forma e tamanho para ilustrar um tema específico, podendo assumir formas geométricas regulares e irregulares. A escala é uma razão matemática que demonstra a relação entre as dimensões reais de uma área na superfície terrestre e sua representação em um mapa. Uma escala pode ser comparada a uma fração, com um dividendo e um denominador. Ela pode ser expressa como escala gráfica, que parece uma régua, e assim você pode aumentar ou diminuir o mapa na impressora e a proporção continua certinha. É a principal vantagem desta técnica. E escala numérica. No exemplo 1 para 100 mil, temos uma escala pequena. E no exemplo 1 por 1000, temos uma escala grande. Lembre-se que escala é uma divisão. Quanto menor o número divisor, maior o quociente. Em outras palavras, maior o nível de detalhe. Curiosidade: um mapa de escala menor mostra muito, mas com pouco detalhe, igual aos spoilers de série. Agora vem a parte digna de ilusionismo, as projeções cartográficas. Quanto à superfície, as projeções clássicas eram do tipo cilíndrica, cônica e plana. Projeções cilíndricas. Aqui os cartógrafos usavam um tecido ou papel para enrolar como um cilindro um globo cujos paralelos, meridianos e os contornos continentais eram representados por fios colados a ele. No interior do globo, uma fonte de luz projetava a sombra dos fios sobre o papel. Notem que as terras próximas ao Equador são melhor representadas por tangenciar, ou seja, tocar o plano de projeção. E uma característica marcante é suas linhas de direção constantes que representam os paralelos e meridianos se cruzando em ângulos retos. Projeção cônica. Imagina um chapéu de bruxa cobrindo o planeta ou um sorvete de uma bola só. Percebam que esta técnica fideliza mais os países em latitude média, que são as partes tangenciadas. Projeção plana, que também é chamada de azimutal. A sua característica mais valiosa é permitir traçar em linha reta, a partir do centro, a distância precisa dessa parte central para qualquer outro ponto.
além do uso em navegação aérea, também é útil em mapas geopolíticos. Nenhuma técnica de projeção é livre de distorções, afinal, trata-se de projetar em um plano uma superfície esférica. Então, o tipo de projeção escolhido deve selecionar qual das 3 propriedades básicas será preservada: a forma, a área ou a distância. Assim, temos as projeções conforme, equivalente e equidistante. A conforme preserva a forma dos continentes, distorcendo as demais propriedades. A projeção de Mercator é do tipo cilíndrica conforme, a preferida dos navegadores marítimos por priorizar o recorte costeiro dos continentes, que podem ou não ser atracadouros naturais. Mercator faz as terras do hemisfério norte parecerem maiores do que são, por isso é considerada eurocêntrica. A equivalente preserva as áreas continentais. A projeção de Peters, amada nos debates sobre justiça espacial, é considerada cilíndrica e equivalente, e dá uma esticada nas terras da região do Equador com o fim de manter as proporções reais entre as áreas de baixa e alta latitude. E equidistante, que preserva a distância entre os continentes, o que é bom para calcular quanto falta até o recreio. O símbolo da ONU é um exemplo de projeção azimutal equidistante. Ah, e tem mais uma, a projeção de Robinson. É chamada de afilática. Não mantém nada 100%, mas também não destrói tudo, igual aquela gambiarra que funciona. E aí, pessoal? Prontos para olhar o mundo de uma nova perspectiva? Cartografia é como uma rede social, cheia de filtros, ângulos e escolhas, mas no fim serve para nos localizar e ajudar a entender onde estamos e para onde vamos. Deixem um comentário dizendo onde vocês se perderam. Só não vale dizer que foi na aula de matemática. Até a próxima navegação. Gostou do Point? Não custa deixar o like. Quer ver o canal ainda mais power? Então se inscreve! E não se esqueça do sino. Ativa! Ativa!